de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Acima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do VSR, comentando um pouco a situação do Bayern de Munique, pelo título, né? Eu acredito que ele vai comentar um pouco dessa situação do Bayern de Munique, que teve o seu jogador com a fratura lá exposta, que foi um lance totalmente cabuloso de feio. Obviamente, eu tenho certeza que o Donnarumma não teve toda a culpa que talvez o pessoal esteja tentando imputar a ele, porque, pô, foi lance de jogo, cara. O Donnarumma foi 100% na bola e o corpo do cara tava no caminho, velho, não tinha o que fazer. Mas é situação de jogo, isso aí infelizmente acontece, vocês estão, os jogadores sabem que isso pode acontecer e não tem o que fazer, cara. Não teve aquela situação de maldade da parte do Donnarumma para realmente machucar o jogador do Bayern de Munique, cara. Isso aí eu acho que nem deve ser levado em consideração ou levantada essa hipótese. Agora, essa situação do Bayern entrando no mercado de trabalho, procurando... O mercado de trabalho é foda. Entrando no mercado da bola e procurando um novo jogador, abre portas para alguns jogadores que talvez queiram trocar de clubes. E eu acho que o VSR levantou na thumb, que para mim é um excelente jogador, que é o Rodrigo, como ele não tem sido aproveitado talvez da maneira correta como deveria no Real Madrid, seria uma contratação gigantesca do Bayern de Munique trazer o Rodrigo. Então, vamos ver o que o VSR tem a nos dizer sobre toda essa situação e o que ele tem levantado de informações sobre jogadores para poder compor o Bayern de Munique. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Bayern de Munique vai ter que contratar depois da confirmação da fratura na perna do Jamal Musiala. E o Bayern tem desafios nessa janela de transferência. Vamos falar sobre isso antes. Deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui para acompanhar resultados, acompanhar classificação, acompanhar estatísticas do futebol. O Flash Score está fazendo uma cobertura fantástica na Copa do Mundo de Clubes e esse aplicativo está de graça na sua mão. Só vir no primeiro comentário fixado do vídeo, clicar no link que está nele, ir direto para sua loja de aplicativos e fazer o download. Não paga nada nem para baixar, nem para usar e você não vai se arrepender. Baixa aí o Flash Score, que inclusive vou usar coisas do Flash Score aqui no programa, nesse vídeo. Para quem não sabe, no sábado, o Bayern de Munique foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes, perdeu para o PSG por 2-0 e muito pior do que a eliminação com essa derrota foi a lesão confirmada de Jamal Musiala, e que neste domingo teve a confirmação de que a fíbula, né, que é um osso ali da perna, no tornozelo ali, teve uma fratura. Além disso, teve alguns ligamentos do tornozelo atingido pelo aquele acidente de trabalho que foi o choque do Donnarumma com a perna do Musiala, que para mim foi pênalti. Inclusive falamos sobre isso no vídeo anterior, então se você quiser, eu não vou debater o lance de novo, porque ele já está muito bem debatido na minha interpretação no vídeo anterior, que eu estou deixando o link aqui em cima, né, no card, então não vou debater o lance. Mas o fato é, Musiala confirmado, uma fratura na fíbula, além de ter ligamentos do tornozelo afetados com essa gravíssima e triste lesão. A expectativa é que o Musiala possa começar a retornar aos gramados daqui a 5 meses. Então a gente está em julho, seria para dezembro. Basicamente, o Musiala, a expectativa concreta, pode ser que se recupere antes, claro, mas a expectativa concreta é o Musiala só jogar depois da pausa do inverno lá no futebol alemão, ou seja, só em janeiro de 26. E aí, logicamente, que o Bayern vai precisar repor esse jogador. E a janela de transferência do Bayern já era uma janela em que o Bayern teria que procurar reforços, porque o Bayern perdeu alguns jogadores nessa janela, né? O Thomas Müller não teve seu contrato renovado, o Sané também pegou suas coisas e foi jogar lá no Galatasaray,
você tem ali alguns jogadores que estão aquém do que deveriam, por exemplo, o Gnabry. Então, o Bayern de Munique já estava no mercado tentando e buscando contratações, especificamente de jogadores do meio para frente, mais especificamente de jogadores para as pontas. Na ponta direita, o Olise se firmou muito bem. Talvez a grande notícia da temporada do Bayern seja a temporada que fez o Olise. Na ponta esquerda e também por dentro você tem um espaço ali para melhora. Ainda mais com a instabilidade do Coman. O Coman, quando joga bem, mas tem muitos momentos que ele está machucado, fica muito tempo fora. E aí a queda de produção natural do Thomas Müller, o desinteresse que é corriqueiro do Sané. E agora você, que talvez fosse a grande temporada do Musiala, de contrato renovado e tudo, veio essa lesão aí gravíssima. E o ponto é, o Bayern no mercado, desde o fim da temporada lá, quer dizer, o fim da temporada é a Copa do Mundo de Clubes, mas desde que acabou a temporada na Alemanha, o Bayern vem tentando fazer movimentos para contratar jogadores de destaques e até aqui não conseguiu praticamente fechar com ninguém. E isso tem gerado muitas críticas ao Maximiliano Michael Eberl. Acho que é isso sim que fala. O diretor esportivo do Bayern, que está sendo muito criticado justamente por não conseguir fechar reforço. Desde do fim da temporada europeia, a gente já viu o Bayern tentar o Wirtz, que não quis ir para o Bayern, foi para o Liverpool. Viu tentar fortemente propostas gordas pelo Nico Williams, que preferiu renovar com o Atlético Bilbao. Tinha interesse no Byron Gittens, do Borussia Dortmund, que acabou fechando, já foi anunciado com o Chelsea. Tinha interesse no Barcola, o PSG já disse, nem vem, que nós não queremos negociar, nós não queremos vender o Barcola. Então são algumas tentativas do Bayern que não deram certo. E agora, além de um ponta, que você já ia buscar um ponta, você também vai precisar buscar um jogador para jogar por dentro, porque que era o papel que se esperava que o Musiala fizesse. Então, agora, além de buscar esse ponta que você já queria, você ainda vai precisar buscar um jogador por dentro. Nesse caso, o Wirtz era esse jogador. Pelo Wirtz, o Bayern estava até propenso e disposto a oferecer 130 milhões de euros, que é uma quantia gigantesca por um clube como o Bayern. Não que o Bayern não tenha dinheiro, mas o padrão do Bayern não é pagar nessa quantia de 100 milhões de euros, apesar de ter feito isso com o Kane recentemente. Então, mas o Bayern queria fazer isso com o Wirtz, e o Wirtz não quis ir. Foi jogar no Liverpool. Eu acho que talvez o grande problema do Bayern de Munique seja a atratividade da liga. O jogador entende que o Bayern de Munique é um grande clube, todo mundo sabe da grandeza do Bayern de Munique, mas um clube que tem uma liga tão fraca, igual seria uma contratação de um PSG da vida, não é tão atrativo aos olhos do jogador. Ele não fica tão em evidência com grandes jogos ou mesmo para poder se realizar profissionalmente. Porque acho que a única liga que o Bayern de Munique joga que é bem vista mesmo é a Champions League. Tirando a Champions League, o campeonato alemão, ninguém liga pro campeonato alemão, velho. Tá todo mundo cagando. Então, fica um pouco difícil de um clube como esse conseguir ter o poder de convencimento de trazer grandes jogadores, porque esses jogadores vão ter que entender que o único campeonato que eles vão ter para poder disputar, que vai disputar com outros grandes clubes, vai ser a Champions League. A Liga Nacional deles, isso aí é como eu posso dizer, não é tão algo assim atrativo para outros jogadores que já estão num patamar muito alto, que você tem o interesse de clubes ingleses, já que a Premier League é uma das principais ligas da Europa, você tem interesse de clubes talvez da La Liga, que também está cada vez mais crescendo e se reforçando, e aí fica difícil, né, de você competir com esse poderio, com essa concorrência totalmente alta. E eu acho que talvez seja esse o problema que o Bayern de Munique esteja enfrentando para poder trazer grandes jogadores. Que os caras olham e falam, beleza, cara, você só tem a Champions, mas a Champions é pra jogar em outro clube.
E lá eu vou ter mais ainda outros adversários melhores e mais atrativos para você poder jogar. O Bayern ia gastar uma grana grande para pagar a multa e, mais do que pagar a multa, oferecer um salário gigantesco para o Nico Williams. Ele quis ficar lá no Bilbao. E por aí vai. Então, até aqui, as tentativas do Bayern não funcionaram. Outros nomes que a gente viu circundarem os rumores, alguns rumores mais viagem, outros rumores um pouco mais factíveis, até aqui também não funcionaram. Se falou do Bayern tentando Luiz Dias, do Liverpool, acabou até o momento que eu estou gravando esse vídeo no domingo, não avançando. Se falou do Bayern tentar o Cody Gakpo, que é companheiro do Luiz Dias no Liverpool, também não vimos avançar. Rumores do Bayern querer pagar até 90 milhões de euros pelo Rafael Leão do Milan, também não vi as coisas avançarem. E o Rashford, esse já na lista de negociáveis do Manchester United, se falou também no Rashford, não sei em que pé tá. E aí, depois da lesão do Musiala, começaram a surgir outros nomes como se fosse lá no vai e vem do mercado lá da Alemanha. Se falou do japonês, do Mitoma, do Brighton, que faz o lado de campo, tem feito boas temporadas na Premier League, do Fofana, jogador de 20 anos do Lyon, joga pela ponta esquerda, alguém com um potencial muito grande. E se falou também do Martinelli, do Arsenal, do Gabriel Martinelli, do Arsenal, como o Bayern podendo olhar e buscar o Martinelli. Eu falei dessa situação do Bayern, que o Bayern vai precisar contratar, em especial, depois da fratura do Musiala. Eu falei isso no meu Twitter. Eu fiz esse tweet aqui na manhã de domingo. Bayern já estava na batalha por um ponta de alto nível no mercado sem conseguir fechar com seus alvos, como a gente falou aqui no vídeo. Agora vai ter que procurar também um que faça as vezes de meia com essa lesão do Musiala, que ficará um bom tempo afastado. Isso depois de não conseguir fechar com o Wirtz, né? O Wirtz faria muito bem esse papel. Desafios do clube bávaro na janela deste meio do ano. Então, depois que eu fiz esse tweet, muita gente respondeu e um nome apareceu muito, que é o Rodrigo. O Rodrigo poderia ser um nome interessante para isso que o Bayern quer. O Bayern quer alguém para jogar de ponta pelo lado esquerdo. O Rodrigo, na cabeça do Rodrigo e dito pelo próprio Rodrigo, ele entende que é melhor, que a posição, que o espaço de campo natural dele é na ponta esquerda. Então poderia casar aí. O Rodrigo várias vezes já jogou por dentro, seja no Real Madrid, seja na seleção brasileira. Então ele poderia fazer esse papel de sair para a esquerda para trabalhar por dentro, para funcionar às vezes como um segundo atacante, como jogou na temporada 23-24, quando o Real Madrid ganhou a Champions, ele e Vinícius Júnior como dupla de ataque na frente. Então esse nome surgiu. E aí eu fui consultar o nosso Mister Arthur Quesada, que é um especialista em Bayern de Munique. Então quando eu não tenho a profundidade que eu acho que eu deva ter aqui para fazer o vídeo, eu vou consultar quem eu acho que tem. E consultei o Arthur Quesada, e aí o Arthur Quesada me disse o seguinte, que ele nunca ouviu no ambiente do Bayern rumor de Rodrigo, e que o Rodrigo teria um problema, que é um alto custo. Para tirar o Rodrigo do Real Madrid, ainda que o Rodrigo queira sair, que até hoje a gente nunca viu o Rodrigo se manifestar de que ele quer sair, para você tirar o Rodrigo do Real Madrid, você vai gastar mais de 100 milhões de euros. E o Bayern, neste caso, não teria tanta confiança assim para pagar mais de 100 milhões de euros no Rodrigo. Então, esse poderia ser, mas acho que funcionaria muito bem para o Bayern e para o Rodrigo. Olha, com certeza eu acho que funcionaria muito bem, tanto pro Bayern como pro Rodrigo, ter esse tipo de oportunidade mesmo, pro Rodrigo talvez se concretizar como titular de um time, porque no Real Madrid, infelizmente, ele é tido como coringa. É o cara que às vezes entra para repor peças, entra para
como fora da sua posição, ou muitas vezes o primeiro a ser substituído do Real Madrid é sempre o Rodrigo. Então, às vezes eu acho que como a sua situação, como o seu conceito de jogador foi instalado no clube, é um momento às vezes é sair. Eu só não sei se seria a melhor maneira, a melhor opção um Bayern de Munique, porque eu acho que nós brasileiros sabemos de um jogador que foi gigantesco na Espanha, no Barcelona em específico, e a fazer a troca de um Barcelona para um PSG, aconteceu uma merda gigantesca que ele foi para uma liga menos expressiva. E eu acho que talvez o Rodrigo, se tomar essa decisão, seria algo parecido, porque ele iria para um Bayern de Munique com uma liga alemã que todo mundo desconhece. É uma liga alemã que ninguém liga o que acontece. O Bayern de Munique só iria brigar mesmo numa Champions League, que foi a mesma situação do Neymar no PSG. Então talvez eu não sei se seria uma boa opção pro Rodrigo em si. E o próprio jogador, apesar de dar várias declarações não muito concretas / polêmicas, já disse que quer se manter no Real Madrid, quer se firmar lá. Então eu acho que isso tudo depende de como o clube o trata e como ele vai ver toda essa situação, porque às vezes essas oportunidades de mercado surgem de uma maneira tão inesperada que seja o momento dele dar aquela sacada, virar a chave e falar, beleza, eu quero ir. E tudo acontecer, entende? E eu acho que um Rodrigo num Bayern de Munique, jogando junto com o Harry Kane, seria algo gigantesco, cara. Seria, tipo, elevar o nível do seu futebol. Porque, na minha opinião, acho que no Real Madrid o Rodrigo não tem sido bem aproveitado, apesar de eu, torcedor ferrenho do Real Madrid. Mas eu reconheço que no Real Madrid ele não tem sido utilizado da melhor maneira possível. Então, às vezes, quando um talento como o Rodrigo não tem tido tal oportunidade, a melhor maneira, a melhor situação, talvez seja a transferência mesmo e aproveitar essa janela de mercado. Eu acho. Acho que só você vê a queda de minutos do Rodrigo na Copa do Mundo de Clubes. Se você olhar aqui, deixa eu pegar, eu devia ter separado isso aqui, mas eu vejo rapidinho aqui no Flash Score. Cadê? Ó, olha a minutagem do Rodrigo na Copa do Mundo de Clubes. Vou colocar aqui, tá? Na estreia, contra o Al-Hilal, foi titular, jogou 65 minutos. Contra o Pachuca, reserva, não saiu do banco. Contra o Salzburg, reserva, jogou 25 minutos. Contra a Juventus, reserva, não saiu do banco. Contra o Dortmund, reserva, jogou os últimos 5 minutos. Já entrou nos acréscimos. Então, assim, é uma queda dentro da própria Copa do Mundo de Clubes. Não estou dizendo que ele não vai jogar com o Xabi Alonso, não estou. Mas toda a trajetória do Rodrigo, eu vejo como bons olhos, neste momento, o Rodrigo procurar um clube em que ele possa ter mais minutos, que ele possa ser mais protagonista. Então, acho que poderia ser, mas segundo o nosso mister Arthur Quesada, o nome do Rodrigo não circula no entorno do Bayern de Munique. E aí a galera me lembrou aqui, nesse tweet que eu escrevi, a galera me lembrou um nome que é muito bom também, que eu acho que poderia fazer muito bem esse papel. E eu tô falando do Thiago Almada, que hoje tá no Lyon. A gente teve o Thiago Almada muito próximo aqui do futebol brasileiro no segundo semestre de 2024, fazendo um papel muito bem feito, exatamente que o Musiala, que poderia suprir a ausência do Musiala, que é um cara que começa aberto à esquerda, mas que flutua muito por dentro, que aparece para se associar com quem está infiltrando, para um cara que consegue segurar a bola, com um cara que consegue ter posse de bola por trás do centroavante, e que chegou ao Lyon. A gente sabe as dificuldades financeiras do Lyon, que neste momento está rebaixado do campeonato francês por não conseguir pagar as suas contas ou ter o equilíbrio que a Liga Francesa de Futebol pede. Então, poderia ser. O Arthur Quesada me disse que também nunca ouviu o nome do Thiago Almada ao redor do Bayern de Munique e que o Thiago Almada, hoje, neste momento, é um alvo do Benfica, que o Benfica tem uma busca e tem um interesse muito grande em contratar o Thiago Almada. Mas acho que esse seria um outro nome interessante.
Bom, acho que com certeza nessa situação que o Bayern de Munique vai ter que ir ao mercado da bola para poder se reforçar. Já tinha que se reforçar e agora vai ter que se reforçar em dobro devido à lesão do jogador. Alguns clubes acabam sendo alvos um pouco mais fáceis. O VSR trouxe a situação financeira do Lyon e, ao meu ver, isso acaba sendo uma oportunidade de mercado para os outros clubes, porque você começa a observar esse time que repentinamente foi rebaixado, então vai jogar uma situação de uma Série B. Meu Deus do céu, cara. Uma Série B da sua competição e é o momento, talvez, numa crise financeira, de vender os jogadores. Então, os outros clubes vão, obviamente, ficar de olho e o Bayern de Munique talvez acaba fazendo um pacotão em cima do Leão para poder pegar alguns jogadores. Eu acho que o Rodrigo seria uma ótima oportunidade, porque é um jogador que eu gosto muito. É um jogador que eu vejo que tem um potencial muito foda, só que ele infelizmente não tem a devida valorização. No Real Madrid, ele tem sido mais um coadjuvante do que um jogador principal, por mais que as suas atuações, inclusive na última vez que o Real Madrid foi campeão da Champions League, ele teve uma participação fenomenal. Então, eu acho que o Rodrigo realmente precisaria talvez buscar novos ares. Eu sei que o cara tem aquele desejo de permanecer e se firmar, mas, pô, o VSR mostrou aqui em números e talvez eu acho que o staff do Rodrigo deveria avaliar isso, que ele não vai ser aproveitado, cara, no Real Madrid, e se for aproveitado, vai ser aproveitado da pior maneira possível. Então, acho que já deu a quantidade de tempo que ele tá no Real Madrid para ele perceber que ali talvez não seja o seu lugar. E eu fico triste, né, de ver o jogador permanecer no erro por muito tempo e de repente ver a sua carreira indo embora, porque apesar de novo, os anos estão passando. Então, o Rodrigo tem que entender que ele não tem muito tempo. Assim, entre aspas, né? Não tem muito tempo. E pro Bayern de Munique, a busca talvez que poderia ser muito difícil com essa decisão do Lyon ser rebaixado, seja a maior oportunidade do clube de fazer um pacotão do Lyon para trazer pro Bayern de Munique. Vai saber. Já que eu falei que o Maximiliano Michael Eber está sendo muito criticado, o Bayern deve anunciar nos próximos dias o Nico Woltemade, que está aqui o perfil dele lá no Flash Score, tá? Sempre lembrando, olha quanta coisa a gente flutua dentro do Flash Score, tá? Aqui, ó, jogador jovem, 23 anos, que nesse momento foi contratado no meio do ano passado, no meio de 2024, né, ao Werder Bremen, e nessa temporada no Stuttgart, ele em 28,5 em 33 jogos, ele fez 17 gols e deu 3 assistências. E que também foi muito bem na seleção sub-21. A seleção sub-21 da Alemanha, que perdeu na final da Eurocopa, da Euro sub-21, a Alemanha perdeu na final da Euro sub-21. E o Woltemade jogou muito bem. No total, ele jogou, nessa Euro Sub-21, ele jogou 5. Jogou 5 jogos, fez 6 gols e deu 3 assistências. O Woltemade, que pode jogar de segundo atacante, mas pode jogar também ou como uma dupla de ataque, ou como um atacante mais móvel ao lado de um centroavante, e que pode jogar também por trás do centroavante, pode jogar naquela posição ali de meia atacante. Então, num primeiro momento, segundo a gente está lendo, o Woltemade deve ser a contratação para substituir o Musiala nesse primeiro momento. Se espera ali que o Bayern pague algo próximo de 40 milhões de euros para contratar o Woltemade, ali entre 30 e 40 milhões de euros. Eu não sei como é que isso vai funcionar, mas 23 anos, jogador alemão, vem de uma boa temporada no Stuttgart, de novo, 17 gols e 3 assistências em 33 jogos, e seria neste primeiro momento esse substituto, mas eu acho que no entendimento do Bayern é pouco.
não é o jogador de renome que o Bayern vem tentando e não vem conseguindo. Independentemente de quem vai chegar, o Bayern vai precisar ir forte ao mercado, porque a lesão do Musiala é um baque grande para o Bayern de Munique. Bom, esse foi o vídeo do VSR, achei um excelente vídeo comentando um pouco sobre essa situação do Bayern de Munique que a gente acabou sendo jogado para entender após a lesão do jogador, que foi algo bem grave. E talvez essa janela de transferência do Bayern de Munique seja algo interessante para poder se observar, porque ele já precisava contratar jogadores e agora vai precisar mais ainda de novos jogadores. Então, tudo pode acontecer em volta do Bayern de Munique. Eu não sei qual que vai ser a postura do time mesmo na sua busca, se vai buscar jogadores mais experientes e fidelizados no mercado, ou mesmo vai buscar algumas apostas para poder formular e reformular em cima do time. Eu acredito sim que o Rodrigo seria perfeito para o encaixe em cima do Bayern de Munique e simplesmente um jogador para ficar sendo titular mesmo, não um jogador para como reforma ou coisa parecida, de jogar ele pro banco de novo porque ele não tá procurando isso. Ele precisa realmente de estar em cima estar num time que o valorize direito e utilize ele como titular. O Rodrigo precisa ser titular justamente para poder demonstrar o quão bom e também mas refinar o seu futebol. Porque se você fica muito tempo na reserva, muito tempo sendo peça de reposição, acaba que você não consegue ser tão concreto quanto deveria. Eu acho que é mais ou menos isso o pensamento que o Rodrigo precisa ter. E o Bayern de Munique, para ser um grande clube que vai buscar um título na Champions, precisa de jogadores que sejam mais fidelizados, jogadores que têm uma carga de nome maior. Bom, é isso. Eu não vou me estender muito também nessa parte, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero agradecer você por ter ficado até o final do vídeo. Deixe seu like, comenta e compartilhe. Tamo junto. Se inscreva no canal se possível. Eu te vejo no próximo vídeo e falou!